nessa casa, casa de oração, né? O Senhor chamou assim. Nós estamos aqui para adorarmos o nome do Senhor. Eu sei que o texto está lá no livro de Lucas, né? Nós já fizemos a leitura aqui nessa noite, não precisa nós fazermos a leitura outra vez. Está lá no livro de Lucas, o capítulo 38 até o 32. Mas eu quero ler João 5, João 11, versículo de número 20, 21, 22, até o número 25. João 11, 20, 21, 22, até o versículo de número 25. Diz assim o texto. João 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse depois Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, respondeu Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. E os irmãos podem sentar no nome de Jesus. Eu fiquei para o último dia da campanha, né, irmãos? E o que nós vimos durante esses dias todos foi sobre Marta e Maria, e foi muito assunto bom, né? Sobre Marta e Maria, mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né? Ela sempre tem alguma coisa boa para nos propor, para nos mostrar. E eu quero falar com os irmãos nessa noite, né? Continuando aí o tema da campanha, que é escolhendo a melhor parte, escolhendo a boa parte, né? E esse texto é um texto um tanto conhecido, um texto muito comentado, um texto que tem assim, traz uma lição muito grande para nós, um texto que traz visões diferentes, né? Cada um às vezes que traz a palavra tem uma visão diferente do texto. Isso não quer dizer que ele perde a essência, que ele muda a essência, porque a essência do texto é a mesma, porque é a palavra de Deus que é mencionada, não é? E nós passamos durante todos esses dias, né, essas semanas, meditando sobre Marta e Maria, sobre as escolhas, né? E nós observamos, né, que todas as pessoas que passaram por aqui, alguém tem uma visão de um jeito sobre Marta, alguém tem uma visão de Maria de um jeito, né? E eu nessa noite quero dizer aos irmãos que muitas vezes nós somos levados, quando nós lemos esse texto, nós somos levados a julgarmos, né, Marta pelo trabalho, né, pela peleja. Mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite que tem que ter a Maria adoradora e tem que ter a Marta também que trabalha, porque senão a coisa não vai andar, não é? O único problema que nós vamos ver aqui é a questão de sabermos dividir o tempo, não é mesmo? E sabermos aproveitarmos o tempo. A Bíblia diz que Jesus era amigo de Marta, de Lázaro e de Maria. Eram os irmãos que moravam na aldeia de Betânia, uma aldeia bem pequena, perto de Jerusalém. E eu vejo muito quando eu medito nesse texto, tanto o de Lucas quanto aqui o de João, que Jesus, nas muitas andanças que ele tinha, no tempo que ele estava a pregoar a palavra, a evangelizar, a curar, a salvar, né, a ensinar, ele sempre dava um jeito de passar pela aldeia de Betânia e estar hospedado na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Jesus, como homem também que ele era, como carne também que ele era, ele tinha o seu tempo para estar, né, descansando. E Marta era a mulher anfitriã que convidava o mestre para ir para a casa dela. Ela convidava Jesus para ir para a casa dela, para se hospedar na casa dela. Tem alguma coisa melhor nessa vida de que convidarmos Jesus para hospedar na nossa casa? Aliás, nós não pedimos nem para que Ele hospede, nós pedimos mesmo para que Ele more lá na nossa casa, que Ele seja nosso convidado sempre presente na nossa vida. Ela convida o mestre para casa. Quando ela chega na casa de Marta, eu imagino ela
com os preparativos todos, né? Geralmente a mulher dona de casa. Não tem como, até porque a Bíblia nos manda sermos boas donas de casa. Eu já vi muitas pessoas pregarem: Marta, queria nada com Jesus, queria assunto nenhum com Jesus, não. Ela estava preocupada mesmo, era com o trabalho da casa dela e o resto deixa para lá. Mas a Bíblia também nos convida a mulher, convida a serva do Senhor, a mulher que tem conhecimento da palavra, a ser boa dona de casa, ser conselheira, ser exemplo para as mais velhas. Tudo isso a Bíblia fala conosco. Olha, porque para nós hospedarmos alguém, a nossa casa precisa estar ajeitada, não é? Mulher nenhuma gosta de olhar para a casa e ver a casa feia, não é? Às vezes, irmãos, vou dizer uma verdade para você: às vezes, não é sempre. Se você tiver alguma coisa na sua casa desordenada, passada da hora, quando você vai orar, a tua mente é levada a pensar: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Pastor, isso está errado? Não, é o tempo que foi dividido errado, porque a casa precisa ser arrumada sim. Mulher arruma casa sim. Deus gosta sim de olhar para a nossa casa e ver a nossa casa física também em ordem, não é? E Marta convida o mestre. E Jesus chega na casa de Marta. Lá tinha Maria, irmã de Marta. Cada pessoa, irmãos, tem um temperamento diferente, não é? Cada pessoa tem assim, um jeito de ser diferente. Tem gente que é mais apavorada e faz as coisas tudo bem rapidinho, e daqui a pouco tudo está pronto e arrumadinho. Mas tem aquele que é mais lento, ele vai mais devagar, ele tem uma dificuldade para estar agilizando as coisas. E Marta convidou Jesus. Já foi falado aqui durante esses dias todos que Jesus, irmãos, ele vinha e ele não vinha sozinho. Geralmente ele vinha acompanhado pelos discípulos, pelas pessoas que estavam seguindo ele. Jesus chegou na casa dela e ela estava ocupada com os afazeres da casa. O intuito do coração de Marta era receber bem o Senhor Jesus na casa dela, era receber bem o convidado dela. Mas uma coisa que eu quero dizer aos irmãos: pastor, mas se a gente for preocupar com todas essas coisas, não nos sobra tempo para orar, para organizar nada, não. Não só se nós for pensar que nós temos só que orar, pastor, as outras coisas todas vão passar da hora. Se nós pensar que nós temos só arrumar a casa, também a oração não sobra tempo. Irmãos, há tempo para tudo nesta vida, diz a palavra. Há momento para tudo, de trabalhar, de oração, de adoração, de cultuar o nome do Senhor. Pastor, mas a Bíblia, pastor, nem fala esse negócio de casa, de arrumar casa, não. Manda a mulher ser boa dona de casa. Eu gosto muito de um texto, mas o versículo está nítido aqui. Está lá no livro de Deuteronômio. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que o Senhor deu uma ordem para Moisés. Assim que eu lembrar o texto, eu vou postar ele para os irmãos lerem. Que Deus deu uma ordem para Moisés muito interessante. Qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? Moisés, quando você fazer o acampamento, Moisés, você faz o acampamento, viu? Faz as casas, faz o tabernáculo, faz o lugar da adoração, Moisés. E tem uma coisa, e você vai separar, Moisés, uma parte, um terreno que vai ser usado, sabe para quê, Moisés? Para as necessidades fisiológicas. E tem uma coisa, Moisés, quando alguém for lá e usar o espaço, Moisés, você fala para ele que é para ele levar com ele alguma coisa e cobrir aquilo que foi feito. Sabe por quê, Moisés? Porque quando eu aqui, o Senhor, vier visitar o arraial, eu quero ver organização dentro do arraial. Eu quero ver tudo organizado, Moisés. Não quero bagunça lá não. Deus é Deus de organização. O problema de Marta era o seguinte: é estar atarefada, vou falar com os irmãos sobre o tempo, é estar atarefada com muitas coisas. Sabe o que é que Salomão escreve na Eclesiastes 9:10? Tudo que te vier às mãos para fazer, faça segundo as tuas forças. E às vezes nós, como seres humanos que nós somos levados a pensar que nós damos conta de fazer 1000 coisas de uma vez só.
E esse era o grande problema de Marta. Ela corria para uma coisa, ela corria para outra coisa, ela mexia mais alguma coisa, e daqui a pouco ela ficava, Jesus disse, olha, você anda mesmo, Marta, é afadigada. Porque quando nós fazemos muita coisa que vai além da nossa força, nós nos afadigamos. E tem uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite: a fadiga na nossa vida dá lugar para murmuração. Sabe por quê? E nós mexemos com uma coisa e com mais outra, e com mais outra, e daqui a pouco, sabe o que acontece? Nós murmuramos: ah, Senhor, não dou conta de mais nada disso não, vou deixar tudo isso para lá, porque não estou dando mais conta. Esse foi o grande problema de Marta. E ela vai lá onde Maria estava sentada adorando. Maria estava aprendendo com Jesus, estava ouvindo Jesus dizer, e ela vai lá e ainda fala com Jesus, põe Jesus no meio do assunto. Jesus, será que o senhor não está vendo o que é que acontece? Não, Jesus, olha eu aqui afadigada, com tanto trabalho, com tanto problema para resolver, não seria bom que o senhor mandasse essa daí vir me ajudar, Jesus? Não seria bom que ela levantasse daí e viesse aqui comigo, tomar conta aqui do serviço da casa? E Jesus dá uma resposta para... Jesus respondeu mal para Marta, pastor? Não, ele não respondeu não. Marta, minha filha, você está fadigada demais, você está apressada demais, você tem corrido demais, Marta. Você corre para cá e você corre para... Você está muito afadigada, Marta. E tem uma coisa, que Maria, tua irmã aqui, ela escolheu a melhor parte, Marta, que não vai ser tirada dela. O que Jesus quis dizer? Marta, todas essas coisas vão passar, mas eu aqui sou permanente. O que ela está aprendendo comigo, o que ela está buscando de mim, Marta, é muito interessante, é muito importante. Daí para frente nós não vemos mais o assunto, né? Eu imagino que ela voltou. Ela tinha que cuidar do serviço, sim. Ela tinha que receber o mestre, também tinha. Mas há uma coisa que eu digo para os irmãos: olha, tudo tem um espaço na nossa vida. O dia tem 24 horas. E às vezes nós nos envolvemos, principalmente aqui a nossa mente, com tanta coisa, com tanto projeto, com tanta coisa, com tanta coisa. E quando nós observamos, o tempo passou, nós não demos conta de realizar tudo aquilo que nós projetamos, e ainda nós perguntamos: Senhor, por que eu projetei, trabalhei tanto, Senhor, e não deu certo? Porque não sobrou nesse espaço, no meio deste projeto, para você perguntar o dono da sua vida: Senhor, como é que eu vou fazer, hein? Que jeito que vai ser? A vontade do Senhor é essa? O Senhor é o dono da minha vida, faz aqui, Senhor, do jeito que o Senhor quiser na minha vida. Porque tem coisa na nossa vida, irmãos, que somos nós que trazemos elas. Tem peleja na minha vida, tem peleja na sua vida, e somos nós que buscamos elas com as nossas mãos. Somos nós que buscamos elas, e depois nos afadigamos, né? Envolvemos, quando das vezes nós envolvemos em coisas que nem convém a nós, nem faz parte da nossa vida. Nós entramos e nos envolvemos naquilo, e às vezes aquilo tira a nossa comunhão com Deus. O tempo que nós tínhamos para o Senhor, para a adoração, para a oração, para o jejum, não temos mais. Sabe por quê? Estamos envolvidos com outras coisas que nem agradam ao Senhor. Mas Maria escolheu estar adorando o Mestre. E eu quero dizer uma coisa para você: sabe o que mais me chama a atenção no texto de João 5? A Bíblia diz que Lázaro, o irmão delas, em toda aquela peleja de Marta com Maria, em toda aquela luta, naquela vida, naquela, né, o cotidiano daquelas mulheres, de repente foi mudado. A enfermidade chegou lá na casa das duas, o irmão que elas tinham. Eu imagino que aquele que era o provedor, aquele que, né, governava lá a casa, ele fica enfermo. A primeira coisa que elas fazem é: vai chamar Jesus, vai falar com Jesus para que ele venha. A Bíblia diz que foram atrás de Jesus e disse: olha, Jesus, o teu amigo Lázaro lá está enfermo. E o que Jesus diz? Está certo. E Jesus demorou ainda 2 dias depois disso para ir ao encontro delas. Mas agora eu quero chamar uma atenção para uma coisa muito, mas muito especial. A Bíblia diz que Lázaro morre e é sepultado, e a casa das duas fica cheinha de gente, consolando elas, chorando com elas, não é? E a Bíblia vai dizer ainda aqui em João 5, que Jesus ainda não tinha nem chegado lá em Betânia.
ele estava fora da cidade. E quem é que se levantou para ir ao encontro do mestre falar com ele? A Bíblia diz que Marta deixou Maria, deixou os convidados e foi correndo encontrar com Jesus. E você vai falar para mim, pastor, e Jesus não falou nada com ela, não? Jesus não repreendeu ela pelo comportamento dela, não? A Bíblia diz que ela chegou e disse: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, Jesus, o meu irmão não tinha morrido. Jesus disse para ela: Marta, você crê? Ela disse: eu creio. Ela tinha ouvido ou não tinha ouvido a palavra? Ela conhecia ou ela não conhecia a palavra? Ela conhecia a palavra. Ela disse para Jesus, Jesus disse para ela: ah, Marta, e Jesus vai citando para ela coisas: ah, Marta, não tem problema não, seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, mas é só na ressurreição do último dia. Tudo isso ela sabia, ela tinha conhecimento. Às vezes, irmãos, nós só deixamos, nós só tiramos o nosso tempo para correr atrás do mestre quando a coisa fica muito complicada na nossa vida. Não deixe a coisa ficar complicada demais para você ir atrás do mestre, não. Se queda aos pés do mestre todos os dias, porque você vai ter em depósito para com ele. Se ajoelha aos pés do mestre. Ela vai lá e fala com Jesus, e Jesus fala, e a Maria, né, a mais pacata, ficou sentada na casa dela. A Bíblia diz que Marta nem esperou Jesus chegar na aldeia, não. Ela foi lá, falou com Jesus, e ela contou para Jesus que Lázaro estava morto. Jesus falou para ela que ele podia ressuscitar só na ressurreição do último dia. E tem uma coisa que ela fala para Jesus: mas eu sei também que tudo que o Senhor pedir para o Pai, que o Senhor pedir para Deus, Ele vai fazer. Ela tinha fé também. Ela tinha fé, não é? O negócio era afadigado, a corrida que ela tinha, mas ela também tinha fé e ela tinha ouvido o que Jesus tinha falado. E às vezes nós deixamos para correr atrás do mestre, é só quando a coisa fica complicada, só quando a coisa fica dolorida, só quando as dificuldades vêm. Nós não temos tempo para isso, nós não temos tempo para aquilo, irmão. Que o Senhor nesta noite coloque no teu coração, na tua mente, que você precisa ter tempo, você precisa saber dividir o teu tempo na adoração, no louvor, em estar na casa do Senhor, estar na casa do Senhor. Olha, você pode correr o tanto que você quiser. E tem uma coisa no ser humano muito que fala muito comigo, que o ser humano, ele corre atrás de uma, de duas, de três, de quatro, de cinco, de seis coisas, e ele vai se envolvendo, ele vai correndo, vira uma coisa, vira uma disputa íntima, que nada está bom. E eu quero dizer para você que quando chega a hora de nós partirmos, nós vamos deixando tudo para trás. E sabe o que nós vamos levar conosco? Somente aquilo que nós fizemos aos pés do Senhor Jesus, o tempo que nós tiramos para adorar. Irmãos, quando nós ajoelhamos para orar, olha, hoje as pessoas não têm mais tempo nem para casa, nem para a família. Tem mais tempo para falar para o filho. Quantas vezes você não vê nem o filho, tem pessoa que nem vê o filho mais. Quando ele sai, o filho já saiu. Quando ele chega, o filho já dormiu. Irmãos, é tempo de nós pararmos e imaginarmos uma coisa: tudo nesta vida vai ficar só por aqui mesmo, vai ficar tudo por aqui, o cansaço, a fadiga, tudo fica por aqui. E nós temos que observar uma coisa: controlar o nosso tempo. Controle o seu tempo. Tem coisa que você pode deixar de fazer, que ela vai continuar. Tem coisa que eu preciso deixar de fazer para mim continuar, porque senão eu não dou conta de continuar. O Senhor nesta noite nos chama a atenção para o nosso tempo. Outra coisa interessante, ela deixa Jesus aonde Jesus estava. E a Bíblia diz que ela chega lá na casa dela, está cheio de gente. E ela vai lá e cochicha, fala baixinho com Maria: olha, o mestre está chegando. Jesus está chegando. Não está na aldeia, mas está vindo para cá, para casa. A Bíblia diz que só então Maria levantou, foi ao encontro de Jesus. Chega lá, ela diz para Jesus a mesma palavra que Marta disse. A fé não era diferente, era o comportamento que era diferente, era o compromisso que era diferente. Ela diz para Jesus: se o Senhor tivesse vindo, Lázaro não tinha morrido. Jesus não fala
uma outra palavra para Maria e disse: Maria, aonde é que vocês puseram ele? A Bíblia diz que ela vai com Jesus, ela e Marta, até o sepulcro. Quando chega lá no sepulcro, a Bíblia diz que Jesus, eu imagino de Maria apegada ao lado de Jesus de um lado e Marta do outro lado. E a Bíblia diz que Jesus fala com Maria, o que é que ele faz? Ele chora com ela. É porque na hora de rir o mestre está conosco, na hora de chorar também, ele está junto conosco. A presença de Jesus, irmãos, ela não falta na nossa vida. Sabe por quê? Nós fomos chamados para ser adoradores de Jesus. Irmãos, não tem coisa mais importante neste mundo para alguém que foi escolhido para adorar o nome do Senhor. Não tem posição maior, nada ocupa um lugar mais importante na nossa vida do que a posição do adorador, aquele que rende aos pés de Jesus. A Bíblia diz que Jesus abraça, né? Eu imagino Jesus abraçado ali, e a Bíblia diz que Jesus chorou junto com elas. Jesus chora junto com Maria e com Marta, né? E a Bíblia diz que ele fala, e os judeus que estavam ali disseram: nossa, mas Jesus amava mesmo essa família. Eu quero dizer para você que o mesmo amor que Jesus tinha lá pela casa de Marta e de Maria, também tem pela minha e pela sua casa. Mesmo nas fadigas que nós temos, nos problemas que nós temos, o Senhor está presente conosco, irmãos. A Bíblia diz que Jesus ressuscita Lázaro, traz ele de volta vivo para elas. E o povo que estava ali vendo aqui disse: ele ama muito essa família, porque ele até chorou por causa deles. É o único texto que fala que Jesus chorou de tristeza, de ver a dor de Marta e de Maria. Eu quero dizer para você que ele está aqui nesta noite também. Conhece a tua dor, conhece o teu problema, conhece a tua dificuldade. Ele sabe disso e quer convidar você nesta noite. Essa palavra fala também comigo. Toda palavra fala comigo primeiro. Quero te convidar nessa noite para, no meio de todos os teus afazeres, não estou te convidando para você deixar a sua casa lá virar uma bagunça danada assim, porque o primeiro evangelho, a Bíblia diz que é para nós anunciarmos o evangelho começando em Samaria, lá na nossa casa primeiro. Depois nós vamos para os outros lugares, para os confins da terra. Que o Senhor nesta noite, irmãos, te abençoe, abençoe a igreja do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor me dá nesta noite. Estou te convidando para deixar a sua casa, não. Estou te convidando o seguinte: Deus é aquele que vai te dar graça para você cumprir com as suas responsabilidades, desde que você cumpra também com o compromisso que você tem com Ele, de um adorador de verdade. Não é? Às vezes não precisa ser 1 hora, 2 horas, não estou dizendo isso, mas o crente em Jesus precisa ter um tempo para adoração, para orar, para adorar o Senhor. Seja onde você estiver, durante o teu dia, aonde você estiver, fale com Deus. Às vezes você não teve oportunidade de vir aqui de manhã dobrar o seu joelho. Você não teve oportunidade de vir no culto que passou. Mas Jesus continua de pé, Ele continua vivo, está ouvindo a sua oração aonde você estiver. Sabe por quê? Porque você escolheu a melhor parte. A melhor escolha que o homem faz na vida é servir a Jesus. Viu? As outras coisas tudo vai passar. Tudo vai ficar para trás, mas aquele que serve ao Senhor, esse tem vida eterna garantida, né? Tu vai passar por aqui, mas quando terminar aqui, começa uma vida e começa uma vida melhor. Deus abençoe a vida dos irmãos essa noite, em nome de Jesus.